Olá pessoal, bom dia a todos e a todas. Nós estamos fazendo esse vídeo como uma forma de confraternização de fim de ano do grupo de estudos ecocríticos, o GECO. E nós temos agora uma rodada de poesia ou de autoral dos membros do grupo, ok? Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Ah, tá todo mundo adorando a participação ali do gatinho da Lua. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, aproveitando que eu estou fazendo essa introdução, para mostrar uma produção minha. Bom? Cumpre uma breve explicação. Acho que todos estão vendo aí, né? Sim, apenas uma breve explicação. Eu vou mostrar 3 poemas curtinhos, e a ideia é que são poemas infantis, para o que eu gostaria que fosse um projeto, um livro infantil, guiado pelo mote, mas ainda tenho apenas uns 10 poemas que escrevi todos em uma semana, há cerca de um ano, e esse ano eu não consegui me dedicar novamente a isso. Me lembrei disso essa semana e resolvi fazer a participação com vocês. A ideia é que todos os poemas seguiam pelo mote de que um humano sonha ser um outro ser, uma outra coisa. Bom? Por isso esse título provisório aí de Sonhar Ser Outros. Essa ideia me surgiu do conto que acho que é conhecido por alguns de vocês, principalmente quem já foi meu aluno, minha aluna, do Embondeiro que Sonhava Pássaros, do Mia Couto, né? Onde nós temos uma árvore, não é que sonha ser pássaros, né? Uma árvore que sonha os pássaros. A árvore sonha e os pássaros nascem dela. Isso me despertou essa ideia de fazer esses poeminhas infantis, pensando, eu digo que é infantil, porque eu não sou um poeta como os colegas que estão aqui, mas gosto de brincar com as palavras, com os versos. Quem conhece sabe que eu escrevo principalmente literatura de cordel, e literatura de cordel é brincar com métrica, né? Não tem, a minha, pelo menos, não tem sofisticação como dos poetas nordestinos. Mas eu gosto de brincar com métrica, brincar com palavras, e assim, acho que é mais interessante pensar esses poemetos que eu apresento agora, tá? Então, é bem nítido que a ideia de sonhar, de se colocar no lugar de outras coisas. Compus alguns já, criança sonhando que é uma minhoca, um elefante, coisas assim. E vou passar a apresentar, então, esses 3 que eu selecionei para hoje. O primeiro. Desabotou um sonho. Desabrocho-me, rosa amarela. Delicada, ofusco o sol da manhã. Alimento olhos e insetos. Amanhã, despetalo-me, sol cadente. Obrigado. O segundo. Pé de pé lá na praça. Penso em ver bem de perto. E vou. Passo a pé pelo espaço. Banco de praça é convite para preguiça. Deitado durmo e voo. Periquito, me aninho entre as flores do ipê. E, por fim, o último, Haikaizão é uma nova definição, é um novo gênero, né, Marcelo?
É um haikai maior. Vamos lá. E esse é o último. Armadura, balaclava, couro, couraça, carapaça. Me senti um soldado quando sonhei ser tatu. Tanque de guerra forjado em milênios, imune a patadas, pisadas, dentadas e abraços serpentes. Guerreiro Xian. Mas nada é perfeito. De fogo ou fagulha, fugia com medo. Fenece o que fica, que a fumaça cisgueira penetra entre as frestas, sufoca por dentro, até a funda toca e inunda sem ar. Não dá para escapar dessa coisa funesta. Não queime a floresta. Ok, pessoal. É isso. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Só um minutinho, porque eu estou compartilhando de outro computador. Algum comentário? Alguém quer dizer alguma coisa? Obrigado. Eu só queria comentar que por você escrever um poema um pouco infantil, não quer dizer que você não seja poeta. Poemas infantis são enormes e grandiosos. Sim, eu não quis menosprezar a ideia da literatura infantil, muito, muito pelo contrário. Aqui. Os meus é que eu não... Não é a literatura infantil que não é poética, são os meus. Obrigado, Juliana. Obrigado. Vou aproveitar o embalo da Juliana, que falou agora, né? Acho que foi. Um dos teus poemas, Márcio, me lembrou um pouco a própria ideia que você usa de mote no início, né? O conto. E aí, o seu primeiro poema me faz lembrar o Manuel de Barros. E aproveitando que a Juliana falou, né? O Manuel de Barros, ele há muito tempo vinha sendo convidado para escrever literatura para criança e ele não se julgava preparado. Ele já tinha inúmeros livros de poesia publicados e não se julgava preparado para escrever para criança, né? Mas depois acabou aceitando, fez poemas infantis, mas eu acho que o teu poema, ele pisa nos dois lugares, assim, e me fez lembrar Manuel de Barros, gostei bastante. Parabéns, muito bonito. Tá sem áudio, Márcio. Obrigado. Eu vou compartilhar agora, então, aqui a produção da Priscila Prado. Só um instantinho, Márcio. Eu queria fazer um claro. breve comentário aí que... Parabéns, muito legais os poemas, né? A brincadeira que se faz com as palavras. Só queria falar que eu me lembrei muito esse negócio, né, de sonhar ser outro ser, e no seu caso ser outra espécie, né? Nem sonhar ser outra pessoa, mas é sonhar ser outra espécie. Isso me lembra a fábula taoísta do Chuang Tzu, em que Chuang Tzu sonha ser borboleta, daí ele acorda e não sabe se ele é um homem sonhando ser borboleta, ou uma borboleta que sonha ser homem. E como esse é um exercício, né, filosófico, meditativo muito rico, muito interessante, mas também é um exercício perspectivista, né? Sonhar estar na carne do outro e viver com ter experiência, perspectiva de outro ser, e como isso é extremamente produtivo dentro de um contexto infantil, infanto-juvenil, né? A gente pensa, a gente na ecocrítica já estuda, né, esse negócio da literatura infantil e de como essa sensibilização para esse público que está começando, né, é muito interessante para desenvolver uma espécie de educação ambiental, uma consciência ecológica, e também daí lembra outras iniciativas nesse mesmo sentido, como o livro que a Verônica Stiger escreveu, pensando no Viveiros de Castro, né, sobre a onça, uma versão perspectivista da onça. Então eu queria só dizer que projeto legal, toque isso adiante, que acho que vai ser uma coisa muito bacana, vai pegar um nicho muito legal e pode sair uma coisa, um conjunto, né, muito bonito disso. Legal, obrigado. Eu também tinha pensado, quando eu comecei a escrever,
na borboleta e no sábio chinês. E ainda não tem uns rascunhos, ainda não acabei bem em um, que é o contrário, é alguém sonhando, algum outro ser sonhando ser um humano, talvez. Tudo bem, agora o gato ou gata do Brian deu as caras ali, assim como a da Lula. Carente. Oi? Não, carente. Ah, carente. Bom, a Priscila está possivelmente com alguns probleminhas lá no computador, então ela pediu que eu compartilhasse aqui, depois ela pode comentar, ou se quer comentar antes. Vamos ver primeiro, acho que é legal comentar depois, né? Poesia boa não precisa de explicação, precisa sentir. Ela fez 2 pequenos vídeos para os seus poemas. Deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Patas de vaca. Perdão. Enquanto o professor procura, então, só vou comentar assim, eu acho que é Então, interessante ver o poema, talvez dar uma faladinha e ver de novo, porque tem uma coisa da nossa mente, né, que tudo que você vê pela primeira vez, você não vê, né, você só vê quando você vê de novo. O nosso funcionamento neurológico é assim, né, e chama atenção para prestarem bem atenção, porque o poema é muito curto, é um poema de primeira, sabe, cidade de primeira, se colocar segunda já passou, então o poema também é bem curto, se você se distrair, já acabou o poema. Pois é, só porque eu falei que contrariei o Brian, disse que ia dar certo, agora eu não estou conseguindo. Vou tentar aqui mais um pouquinho. Ó, 2 segundinhos. Isso porque eu tinha testado. Bom, vocês estão vendo, eu não sei se vai sair o som. Vamos ver. Angustifolia, fustigo azul, dente de leão. Priscila, ouviram o áudio? Prof, você está usando o microfone do notebook ou está usando o microfone separado? O do notebook. Ah, então ficou bom mesmo, porque ele fica mais próximo. Deu para ouvir, sim, ficou bem legal, viu? Bem curtinho. Tem um outro. Priscila quer falar algo desse? Esse foi... não sei se todo mundo sabe, né, que angustifolia é a espécie, né, do gênero Araucaria angustifolia, né, que é o nosso pinheiro paranaense. E um dia, andando na rua, e vi um pinheiro paranaense, mas tem uma fase dele que ele é bem redondo, assim. Talvez vocês já tenham reparado, né, ele vai crescendo, vai formando a copa, e na medida que ele vai crescendo, tem um momento que essa copa está bem redonda. Então, fica como se fosse um dente de leão gigante, né? E ele tem isso de perder os galhos.
Ele vai perdendo os galhos com o vento e tal, por isso que é melhor não morar embaixo de uma araucária, porque ela perde mesmo os galhos, né? Não precisa nem ter temporal e tal. Então, me veio essa imagem, como um dente de leão gigante mesmo, que alguém assoprasse, né? E esses galhos vão caindo. Então, é uma imagem assim, mas ao mesmo tempo, eu acho sempre... Essa história de que explicar é complicado, né? Porque você explica, você limita, né? A leitura de cada um pode ser outras coisas, né? Daí tem a coisa da literação ali, né, da angustifólia com fustiga, né, uma outra amiga, eu não tinha me dado conta disso, embora eu soubesse, né, angustifólia significa folha fina, então são aquelas folhas da araucária que são como alfinetes, como grandes coisas que espetam, né, então ela espeta mesmo o azul, né, então é coisas que a gente vê e não vê que se desdobram do poema, né? Então é isso. E não chega a ser um haikai, porque não tem a métrica, né? Então é isso. Haikai é brasileira. Tá bom. Eu gostei bastante, Priscila, mesmo. O Márcio, você pode botar para rodar de novo? Sim, eu ia dizer isso. Uhum. Deixa eu ver aqui. Angustifólia, fustigo azul, dente de leão. Priscila Prado. Opa. Então, deixa eu falar uma coisa, Priscila. Você falou que não é um haikai, né? Um dia eu estava vendo uma fala da Alice Ruiz, e ela dizia que quando ela e o Marcelo tá falando, o haikai com certeza. Isso que eu ia falar. A Alice Ruiz conta que quando conheceu o Paulo, uma das primeiras coisas, acho que foi no contexto de poesia, assim, de leitura, alguma coisa, ou de escrita, e ele falou para ela, você também escreve haikai? Ela disse que ela nem sabia o que era um haikai, né? E ele diz, você também escreve haikai? Ou seja, não havia ali uma composição métrica, mas havia o espírito, né? Porque o haikai é esse chamamento à observação, à sensibilidade, né? E teu poema tem tudo disso, assim, é um desacelerar o tempo para deixar ser as coisas, né? Então, certamente, concordo com o Marcelo, é um haikai. Eu gostei muito, parabéns. E eu digo mais, né? Porque o argumento da Priscila para dizer que não é um haikai foi que não tem a métrica. E realmente, né? A métrica é o fator determinante, né? 5, 7, 5. Mas nenhum dos bons haikaístas japoneses se limitou à métrica. Então, você pode ver mesmo o Basho escapando a isso e quando precisava falava, não, dane-se, vou fazer fora de uma métrica. O que importa é o haikai, né? Esse, como o professor Cristiano falou, esse espírito. E eu gostei muito desse haikai, eu sou muito chato para haikai, sou muito chato com isso, sou muito ligado mais na tradição japonesa mesmo, dos haibuns, mas eu gostei bastante dele, de certa forma eu vejo nele um pouco da técnica poética antiga, né, dessas justaposições sintáticas, dessas frases inacabadas, às vezes só palavras jogadas assim, mas com um certo arranjo, como o professor Marcelo mesmo falou, né, fotográfico da coisa, e esse movimento também fotográfico, meio que de zoom, mas quando cristaliza no haikai dessa forma, fica esteticamente muito relevante, assim, o impacto ficou muito legal, muito bom o haikai, parabéns. Ai, querido, já valeu ter mostrado, porque a gente sempre fica, né, um pouco para escolher, né, entre tanta coisa, escolher coisinha curta por isso, mas a contribuição de vocês aí, não só pelo carinho, mas tudo, valeu mesmo, obrigada.
acho que foi bom o Cristiano lembrar da Alice, que se a Alice lesse esse poema, ela ia falar que esse é o verdadeiro haikai, sem construção de metáforas, falando diretamente da natureza. E ela eu fiz uma oficina com ela foi bem dura nessa questão. A construção de imagens também, até legal o vídeo, tentar reconstruir essas imagens que o haikai coloca. Muito bem. Vou mostrar o outro aqui, então. Só um minuto. Patas de vaca. Uma fileira delas. Perdão. Tropel de... Patas de vaca. Uma fileira delas. Tropel de flores. Priscila Mello. Então, Ok, gente... pessoal. Sim. Obrigada. Então, gente, foi muito legal que vocês falaram da Alice, porque eu me perguntei se eu iria falar da Alice, por causa desse pequeno poema, das Patas de Vaca, porque ele nasceu por causa da Alice. Tem um livro, um dos mais recentes dela, que eu não lembro dele agora, depois eu procuro aqui se eu acho. Ela tem uns 3 poemas sobre as patas de vaca, né, que eu acho interessante colocar com a imagem, porque talvez nem todo mundo saiba, é o nome popular dessa árvore, pelo motivo aí de que a folha dela parece uma pegada de vaca, né, então, as folhas dela levaram a que ela seja conhecida popularmente como pata de vaca, né. Então, nesse livro da Alice, tinha uns 3 poemas haikais sobre a pata de vaca. Se eu achar, depois eu trago, aliás, eu coloco para vocês no grupo e tal. Mas, daí, na sequência, que à noite eu li esses poemas, no dia seguinte eu saí, nesse lugar das fotos aí, que é muito perto aqui de casa, e vi essa sequência, né, de árvores, patas de vaca, enfileiradas. E imediatamente veio esse poema, né, que também não vai fazer nenhum sentido para quem não souber o que significa tropel. Não sei se todo mundo sabe o que significa tropel, que é o barulho que fazem os cascos do gado, do cavalo, né, o barulho dos cascos, né. Então, quando eu olhei essa fileira sim, é um tropel lá em Tibagi. Quando eu olhei essa fileira de árvores, elas estavam floridas, né, o barulho que o barulho que fizeram aquelas flores, né, elas estavam chegando a fazer barulho, né, então, essa que foi a ideia, né, talvez até eu dediquei para a Alice, mandei para ela por e-mail na ocasião, porque foi muito interessante, né, eu li numa noite, na manhã seguinte eu saí e vi isso, e veio esse poema e tal. Vocês querem comentar alguma coisa? São lindos. Parabéns. Alguém quer dizer algo mais? Todo mundo conhecia as patas de vaca? Aqui no nosso âmbito é mais fácil, né, quem conheça, né, quem se interesse mais de olhar à sua volta e conhecer as plantas, né. Valeu, gente. Uhum. Eu me lembro que eu falei em algumas intervenções esse ano,
e acho que até no colóquio presencial do ano passado, sobre um conto do Miyakoto também, que é A Outra, que a mulher se apaixona, que a mulher, a outra do cara, a amante do cara, é uma baúínia. A baúínia é a pata de vaca. O cara se apaixona pela pata de vaca. Muito bem. Então, nós passamos para a Juliana. Pode ser, Juliana? Fique à vontade. Ok, vou colocar para apresentar aqui. Se vier um barulho muito grande de moto, de rua, de trânsito, é porque eu moro bem no centro. Inclusive, o poema reclama um pouco disso. Faz parte do poema, o barulho da moto. Tá aparecendo? Ainda não, Juliana. Me avisem quando aparecer, tá? Pronto, aí está. Foi? Sim. Ok. Eu vi que a ideia era um sarau, pensei, nossa, um sarau sem música não é um sarau, né? Por mais que tenha poesia e tudo mais. Então, pensei em trazer essa música do Caetano, que faz parte também um pouco do poema, que é o poema que eu vou trazer aqui, ele faz parte de um processo meu de aprender sobre a fotossíntese, as coisas mais simples da natureza, essa música do Caetano diz exatamente isso. E do lado tem as ilustrações que eu fiz durante a campanha também sobre o Pantanal. Eu até mandei no grupo que eu estava fazendo também essa campanha e consegui bastante também para o Pantanal. Eu sou de Mato Grosso, então a minha família estava sofrendo bastante com a fumaça, com tudo, e então isso me afetou profundamente. Eu precisei muito fazer esse tipo de intervenção. Então, deixa eu pegar aqui. Me perdoem que eu estou começando ainda no instrumento, é mais para... Me perdoe se eu estragar a música também, procure a música depois, e é só para trazer um pouco dessa música maravilhosa do Caetano. Eu trouxe a letra da música também, porque se não entenderem, por causa do som, tá aí a letra. Luz do sol, que a folha trague luz em verde novo, e a folha em graça em força. Céu azul, venha até onde os pés tocam a terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, correu do rio, rio no mar. Reza com limpeza, vossa beiradora, areia. Só um trechinho mesmo, para introduzir o poema. Essa é uma outra ilustração que eu fiz, que é um pouco da cozinha da minha avó, que o poema fala um pouco dos chás que ela fazia,
E o poema não está na íntegra, porque ele ainda está em construção e eu tenho medo de colocar para as pessoas lerem integralmente, mas eu vou ler. A cura do boldo. Minha avó nunca me disse como se cura as plantas. Logo aquelas plantas que ela usava para nos curar. As folhas de boldo que arrancava me produziam uma certa indignação por interromper aquela arquitetura majestosa. Depois descobri que sobrevivem e fiz um chá de boldo para a cura da minha descoberta. Porque aquele longo processo de descoberta me causou uma aguda dor no estômago. Minha avó nunca me disse como se cura a saudade. Se é com jucá ou com agrião, a avó diz que, em noite de lua cheia, a saudade faz trepadeira no coração. Eu espero aflita essa trepadeira, que perfure toda essa cidade de pedra, para deitar e rolar de novo nas suas plantações. Aqui não tem quintal não, vó. Mas te acalma, aquieta. Alecrim te faria sorrir? Me perguntou a avó, quando viu a saudade que fazia num dia de chuva desavisada e parecia que gotejava. Queria passar folha de arnica para curar esse buraco que abriu. A saudade escava. Usa babosa, minha filha. Ela é boa para crescer alegria. Vai distrair a saudade toda. Vai parar de derramar essa saudade que te alaga. Que saudade tem o cheiro, minha desajustada menina da cidade grande. É mal me quer que cicatriza. Ajuda a fechar as feridas. Uma ferida aberta. Camomila, canela, capim-limão. Sei de cada uma. Passei todas sobre essa saudade. Fiz banho, fiz reza. Passa carquejo, minha filha. Passa cáscara sagrada. Passa que passa. Essa saudade que sentes, essa coisa dolorida sobre o corpo, cura com erva cidreira, cura com erva doce, eucalipto. Dizem que cura. Na foz do rio Pedreira tinha uma moça chamada Deolíris, que sofria assim de saudade. A benzedeira receitou hortelã-pimenta, laranja da terra, marcela do campo e pata de vaca. Macera tudo e deixa ficar ali agindo sobre a saudade. Faz isso, minha filha. Vó, saudade é bicho do mato. É arredia. É maresia. Fiz um chá de grelo de goiabada para passar essa saudade. Passa a saudade. Vó, me conta uma história. Me fala a última vez que meu avô tocou o sol. Vó, a saudade está mudando de novo. Ela tem nome do meu avô. José das Nuvens, José das Neves, José da Saudade. Desculpa, emoção. É que eu faço parte de do Bem Viver. Eu não sei se já ouviram falar. Bem Viver é tudo. Acho que é Bem-Venir, que é na Espanha, que é trazer a natureza também com a tradição ancestral, e a única coisa que eu tenho mais próxima é a minha avó, com os chás, com a natureza, tudo me dá muita saudade. Tá todo mundo quietinho, assim, ninguém quer comentar, falar nada desse. Muito lindo, emocionante. Todo mundo deve estar pensando nas suas avós, matriarcas. Vou fazer um comentário. Polenta com olho. Eu estou pensando em coisas, cheiro de saudade
cheiro de polenta com galinha ao molho pardo. Isso, sim. Eu vou fazer um comentário aqui. Obrigado, Juliana, muito bonito. A minha avó está a 3.000 quilômetros de distância de mim, ela mora em Rondônia. E eu me mudei recentemente, e só estamos eu e minha esposa aqui na cidade. E o dia que a gente chegou aqui, a minha mãe veio junto, a mãe, filha dessa avó, e o pátio estava muito cheio de coisa, ainda com mato e tal, a casa estava há algum tempo desabitada. E ela veio andando pelo pátio falando, isso aqui é quebra-pedra, fazer chá pro rim, isso aqui é boldo, isso aqui é cidreira, isso aqui não sei o quê, isso aqui você não tira, isso aqui você não vai capinar, isso aqui você monta. E é muito bom, dá uma saudade, bate uma saudade forte, um sentimento muito gostoso. Saudade de sentar na varanda, tomar um chimarrão, comer uma polenta com radite e bacon. Eu sei que vocês são alguns são vegetarianos, mas... Obrigado, Juliana, muito bom mesmo. Obrigado, Juliana, por partilhar a poesia, a música, né, senão o nosso sarau não teria música, e os desenhos. Muito legal. Alguém quer falar algo? Então, a Luá tem seu espaço, por favor. Então, obrigada, Juliana. Essas palavras, elas mexeram um pouco comigo também, então, da poesia. Porque recentemente eu perdi a minha avó, que é a grande matriarca da minha família, que me criou como mãe, tudo. Foi em outubro, eu ainda estou nesse processo de luto, mas foi muito gostoso me encontrar nessas palavras, não tem como, né, essa questão das vozes, elas são as avós são as bruxas, as fadas, as alquimistas das ervas, né? Muito gostoso, obrigada por compartilhar. Então, pessoal, eu vou ver. Se eu clicar aqui em apresentar agora, vai mostrar a minha tela, né, para vocês. Então, tá bom. É que eu sempre uso pelo celular também, só uma vez que eu apresentei, já nem lembro mais. Então, vou apertar aqui. Na tela, Luá. Vai em tela inteira e clica na tela. Tela inteira? Só um pouquinho que eu vou desligar o desenho do meu filho aqui, senão vai interferir no áudio da apresentação. Tá bem, tadinho. Não é pra você, filha, vai pra lá. Vem cá. Tela inteira. E daí você tem que clicar dentro da tela inteira e compartilhar. Na janela que apareceu no meio. A janela que aparece no meio ali e compartilhar, né? Já vai. Ah, tá. Aí, tá aparecendo? Tá, está começando. Pronto. Então, como eu acho que eu comentei no grupo, eu fiz um pequeno livrinho. Eu fiz tudo, foi muito corrido. Foi o processo de seleção da Lei Aldir Blanc, acredito que todos vocês conheçam. Então, aqui na minha cidade, é uma cidade pequena, Castro, e e aí não tinha, já tinha inscritos para parte de poesia, romance e até contos e crônicas, e não tinha ninguém com literatura infanto-juvenil, e eu estava num processo que não queria escrever. Tem muito material, mas não tinha ainda. Aí minha colega que estava organizando o edital falou, tenta escrever alguma coisa sobre literatura infantil, e acabou passando. E aí é um pocket, que eu fiz essa brincadeira com o nome, né, Um Universo em uma Casca de Nós, porque fala muito sobre a relação de um menino com a natureza. E as ilustrações são fotos minhas, que eu usei um programa muito tosco, acho que é o Sketch, não sei, para transformar em aquarela, porque era coisa de tempo também, não ia ter tempo de conseguir ir atrás de alguma coisa, fazer algum desenho, contratar alguém, né, para fazer, enfim. Vou mostrar só alguns trechinhos para vocês.
Eu não pude registrar esse livro em ISBN, porque todos os direitos são da prefeitura, né? Porque eles fizeram um edital não como premiação. Castro, minha cidade, saiu na frente até de todos de São Paulo, de Curitiba, e que fez o edital correndo, não fez como premiação, fez como contratação de serviço. E aí eu vou ler só um trechinho. Eu peguei o prefácio daquela ideia do alfabeto das árvores, da Kate Holt, eu acho que é o nome dela. Isso. E aí, esse livrinho, ele fala do processo de uma criança que está totalmente ligada à natureza, ela não fala verbalmente, e aí fala um pouquinho sobre o ontem, o hoje dela e o amanhã. Eu vou ler só um trechinho para vocês, esse aqui é uma das minhas fotos, e tem muita influência da nossa disciplina, das leituras que nós fizemos, da nossa disciplina com o professor Klaus, da vida vegetal, e vocês vão identificar alguns trechos, né, que falam. Deixa a mamãe ler, filho. Ó, vai assistir isso. Então, eu poderia viver recluso numa casca de nós e me considerar o rei do espaço infinito. As palavras de Hamlet formavam o eco dos seus gracejos e gritinhos ao passear entre as árvores. Não importava o quanto vivesse afastado da cidade. Folhas e passarinhos formavam seu folclore. Envolto de campos e florestas e animais, a sua constelação era infinita quando se entrelaçava nos nós das casquinhas dos troncos, nervuras e cipós. Aqui mais uma ilustração. Não falava, mas via que mamãe se esforçava com carinho para lhe ensinar a sonoridade do nome de todas as coisas do caminho. Mas ele já conhecia todas essas coisas. Como em uma rede de conexão subterrânea de fungos, ele sabia. A palavra para o mundo é floresta. Ele sentia, e por meio do seu corpinho eloquente, se comunicava com todas as coisas. Era mais bichinho do que gente. Acho que eu vou ler só mais um trechinho. Como em um sistema subterrâneo, unia quase que instantâneo, toda a sua perninha com as raízes do subsolo. Em uma partilha de forças, o equilíbrio colocava-se a andar por entre as redes e trilhos. Seus passos se conectavam com a sua floresta, como uma rede de hifas em festa, preenchendo cada brecha da terra. Ali era o seu lugar. Aí é claramente a influência das nossas leituras. E vai passando, ele é bem curtinho. E eu gosto, acho que eu vou ler um trechinho só do final para você. Esse trechinho aqui que é do hoje, né? A sinergia do menino com as árvores manifesta a grafia das narrativas líricas da palavra floresta. Elas o sentem. Se ele entristece, elas chovem, inundam, escorrem suas lágrimas nos tetos, paredes e chão. Espalham-se hifas e microrrisas pelo concreto da casa do menino. O fazem lembrar das malhas de fumo do seu mundo lá fora. Pois vá-se embora, chuva, que eu quero brincar. Bate a hora, chama o tempo, corre lá fora. O graveto é brinquedo. A pinha bola, o piá faceiro dá a mão, não demora. Bate a hora, chama o vento, vamos embora. E um trechinho, aí a parte do amanhã é uma resposta, assim, algumas reflexões que é feito no livrinho. E eu gosto do finalzinho que junta todos os trechos. As palavrinhas, faço uma brincadeira com o título. É que o menino carrega o mundo em seus braços, fartos e passos largos. Carrega o ontem como um talismã. Vive o presente de hoje sem se preocupar com o amanhã. O que é aparentemente distante se revela envolto em um universo de vínculos, raízes que o menino plantou em premissa. Dos seus passos em pulos, carrega uma casca maciça todos os nós do mundo. E é isso, filho. Obrigada. Muito legal. O mais legal é que o modelo das fotos, aquarelas, está ali participando. Não tem como, não. Até foi aniversário da terça-feira, a decoração ainda está aqui. Porque eu sou... ela é de bexiga dele, tô deixando ele destruir. Qual o nome dele? É Cícero. Cícero. Muito legal. E daí a prefeitura publicou, tem versão digital distribuída, assim? Na verdade, eles publicaram, a gente publicou, meio foi por conta nossa, e aí eu fiz a edição de diagramação no Word, uma coisa bem rústica, e eles pediram 100 exemplares, aí eles vão distribuir entre as escolas.
principalmente o meu que é infantil, considerado público infantil, né? A gente tem tá a ficha catalográfica certinho. E tem a versão em e-book também, que eu posso, em PDF, no caso, né? Eu posso compartilhar para quem quiser. Eu só não posso vender, né? Porque os direitos são da prefeitura. Mas eu penso em breve fazer uma edição com muitas alterações e com ilustrações que eu quero ter também, para poder ter um SBN, né? E vender também. Quem sabe? Ilustrações da Juliana. Olha, eu arrumando trabalho para as outras pessoas. Mas com certeza, depois eu chamo a Juliana ali no privado. Eu amei. Muito bem, algum comentário? Eu acho muito interessante ver um projeto como esse ter sido aprovado na lei Aldir Blanc. Acho que, assim, muito importante, né? E eu acho que também é uma forma de divulgação muito legal, como ela falou, vai para as escolas e parabéns. Acho que o edital é bem importante para contemplar essas possibilidades de diálogo, principalmente se a gente pensar no diálogo em escola, né? Como o Márcio estava falando, talvez que o ano que vem a gente possa também pensar em fazer ações em escolas. Acredito que é muito relevante para a gente trabalhar com isso com crianças e enfim, eu adorei as ilustrações e o seu filho é lindo. Obrigada. Eu também pensei muito na poesia que o Márcio mostrou, a última, que ela fala bem sobre esse momento que a gente está vivendo, das questões das queimadas, de uma forma bem acessível para falar com crianças, até numa faixa etária ali no primeiro fundamental. Eu acho excelente. E trazer isso, né, quem sabe uma publicação do grupo voltado, um material talvez para crianças, é uma coisa a se pensar, né? Sim, bem legal. Nós chegamos a pensar em algum momento esse ano, depois da apresentação daquele projeto, daquele trabalho do Willy, né? Quem estava na reunião deve se lembrar, que ele fez um trabalho bacana com crianças. Nós chegamos a pensar em algum momento fazer material, mas aí seria material para o professor, com sequências didáticas, essas coisas, mas nada impede que nós possamos pensar em um material literário para ser suporte para essas coisas, né? Bacana, boas ideias para o próximo ano. Então, eu convido a Joema a tomar a palavra para encerrar o nosso dia. A não ser que alguém tenha se sentido mais motivado aí, se inscreva de última hora, pode caçar aí no seu computador a sua produção e apresentar. Adriele, está pedindo a palavra, Adriele? Oi, com licença, bom dia. Todo mundo me ouve? Eu estava tendo alguns problemas aqui com o microfone. Primeiro, parabéns, Luá. Nessa semana é o segundo projeto que eu estou vendo contemplado pela Lei Aldir Blanc. E, assim, coisas que saem do povo, coisas que a gente vê que estão tendo essas manifestações artísticas, apesar de nós termos essas forças contrárias, né? A gente está vendo que, se nós queremos produções verdadeiras, produções vindas do povo, e assim, o teu título, como o professor falou, fazendo referência a Stephen Hawking, se isso chegar às mãos enfim, do público infanto-juvenil, já vai ser já vai ser uma porta para, mas de onde vem isso? Que referência é essa? Entendeu? Uma coisa puxa a outra. Se falar do teu modelo, que é lindo, o Cícero é lindo, só te trouxe sorte, foi uma escolha muito acertada. E parabéns a todo mundo que se apresentou até agora. E se houver tempo, eu me inscrevo. Se houver tempo, já que o professor abriu
abrir oportunidade, se houver tempo, me inscrevo. Claro, tá ótimo, está inscrita. Eu falei, é uma referência ao Stephen Hawking, mas depois eu vi no poema, a Luá também buscou a referência primeira, que é a referência do Hawking, que é do Hamlet, né? A ideia do universo na casca de nós, primeira é do Shakespeare. Até onde eu sei, pode ser que o Shakespeare copiou tanta coisa de tanta gente, né, também, como é próprio da literatura. Não copiou, né, ficou feio. Fala que Shakespeare copiou, meu Deus. Não tem como saber, né, porque o Shakespeare não tinha tantos registros naquele tempo, mas eu aproveitei toda essa imagem que tem o título do Stephen Hawking, né, porque é bem mais famoso, né, e fiz essa brincadeira com as palavras e aproveitar o sentido primário do que é falado em Hamlet, né, por essa questão de... Era como ele estava vendo, né, o universo, né, tinha mudado toda essa ideia de que a gente não era o centro, que tinha muito mais coisas, então eu gostei de fazer essa brincadeira que é um mundo do menino ainda, mas é tão imenso, né, apesar de ele estar ali parado, e é um momento de pandemia também, está isolado aqui, a gente mora no meio do mato, e ao mesmo tempo é o universo todo dele que está ligado, então ele pode ter esse contato por meio da natureza, dessa comunicação das artes, então foi bem uma viagem. Ok, muito legal mesmo. Passamos então para a Joema e depois tem a inscrição da Adriele, então. Olá, então, bom dia para todos. Quando o Klaus colocou essa ideia da gente fazer um sarau nesse encontro, ele colocou, né, ele puxou pela questão, assim, que a gente estava tendo uma sequência de lançamentos, né, a Priscila lançou e-books digitais, eu também e tal, daí ele falou assim, para puxar poemas dentro dessa pegada da ecopoesia, ecocrítica. E o meu primeiro livro, e único por enquanto, eu não tinha noção nenhuma do que era ecocrítica, nem sabia que existia. Fiquei conhecendo a ecocrítica em 2019, através de uma palestra da Mariana Marinho, no Coletivo Marianas, no encontro dos coletivos Marianas. E aí me abriu, assim, despertou, eu falei, bom, eu já faço isso, mas não sabia o que eu estava fazendo. E aí me veio a questão que o meu livro, na verdade, a estrutura dele, os poemas têm elementos, né, que podem ser uma conexão ecocrítica, mas a criação do livro, a estrutura dele, ela foi ecocrítica. Então, o que aconteceu? Uma vez eu fiz um projeto de paisagismo e o projeto saiu muito rápido. E aí veio uma consciência que eu falei, poxa, esse projeto às vezes é tão rápido quanto um poema que eu faço. E aí eu comecei numa conexão, eu vi que não tinha muita diferença entre a minha ligação com as plantas e minha ligação com as letras. E aí o que aconteceu? A partir dessa percepção, eu quis conectar o livro com as plantas. Então, como é um livro que ele é uma colcha de retalhos, ele tem poemas desde quando eu comecei a escrever, quando eu era menininha, com 5 anos, eu separei os poemas em capítulos, e cada capítulo é um canteiro de um jardim. Então, eu fiz não é um poema, eu fiz uma introdução para esses capítulos, e aí tem uma conexão onde a gente se camufla com as plantas. E agora, nessa versão e-book, não tem mais os capítulos, mas a introdução dos capítulos acabou que se mistura no meio dos poemas, né? Então, eu vou ler essa introdução dos capítulos. Eu não preparei uma apresentação. Estão vendo a tela ou ainda não? Sim. Tá vendo o poema? Estamos sim. Ah, tá, porque eu não estou vendo. Engraçado que eu não estou vendo. Espera aí. Agora você deixou de compartilhar. Pois é. Sem problema. Aqui a gente tem que adaptar e ir aprendendo. Engraçado, para mim não está aparecendo o poema para eu ler ele compartilhado. Então, assim, eu vou ler aqui na tela.
O meu livro, ele é o Luas e Hormônios, e então eu vou ler a introdução dos capítulos, que são 4. E aí eu faço uma conexão também dos diversos seres, né, que nos habitam, né, as nossas facetas, né, como ele é Luas e Hormônios, as nossas 4 facetas, né. Então, flores, começa por flores da diversidade. Cerrado, caatinga, deserto, lodo. Resistem à diversidade, à carência, à escassez, daquilo que nutre, faz bem. No período favorável, expressam a beleza ocultada, natureza, sensibilidade, sexualidade, arte, criação. Flores de ervas cheirosas, ungüentos, caldeirão, mistura, meandros, harmonia na união dos opostos, cores, sons, formas. Flores alquímicas, quebra a distância entre o certo e o errado, o bem e o mal. Flores da infância. Quem já brincou de abrir a boca do dente de leão, pegar as joaninhas no meio das pétalas das rosas, alargar a lagartas com listras amarelas e pretas do manacá, misturar minhoca, tatuzinho de jardim, cinza do fogão a lenha da avó, sopa de bruxa, várias cores da ganzânia delineando canteiros, painas da paineira ao vento, cheiro de cravo. Flores do amor, flores cheirosas, jasmim, vermelhas, rosas, orquídeas delicadas e charmosas, brincos de princesa, harmonia dos opostos, flores que resolvem a dor, geram dor, flores que mutilam, criam, transformam o determinado, trazem a delícia do acaso, flores que angustiam, geram insônia, indispensáveis, a resolução dos problemas, incondicional, condicional, flores que precisam de cuidado, mais alimento, carência de um filho, alguém que partiu, que ainda não veio, amor que dissolve a guerra, que extingue com a justiça, que faz sonhar, acreditar que ainda faz sentido. Então, essa foi a escolha que eu fiz para apresentar aqui no Sarau. Parabéns e obrigado, Joema. Obrigada. Algum comentário? Nós vamos avançando na hora, daí algumas pessoas estão saindo, pedindo desculpas, tá? Mas vamos seguir, então. A Mariana está pedindo para você falar do e-book, Joema, você comentou agora há pouco. Então, Mariana, o e-book, ele vem desse meu livro. Esse meu livro, ele foi selecionado e editado por um projeto da Secretaria do Estado de Cultura, e foi editado em 2010. E, coincidentemente, agora, uma edição comemorativa de 10 anos, em 2020, ele foi lançado na versão e-book. E eu sempre escrevi, eu tenho poema desde os 5 aninhos, e eu tinha muito medo de expor o que eu escrevia, e aí, dentro de uma conjectura, eu acabei esquecendo o que eu escrevia, e aí, totalmente ao acaso, eu fui buscar uma outra coisa e acabei dando de frente com a literatura novamente, e foi uma surpresa, eu lembrei que eu escrevia. E aí veio uma evolução, né, e nessa retomada com a literatura, eu descobri esse projeto da Secretaria de Estado da Cultura, fui selecionada, e aí foi um monte de coisa, né. E aí entrou um novo momento que eu não consegui ficar envolvida com a literatura, em função de doutorado, vocês sabem muito bem como que é. Terminei o doutorado e eis que diploma veio vários projetos de literatura e não parei mais, né? E agora tá uma sequência atrás da outra, então tá um barato, assim. E aí eu tô deixando agora aí, né? Eu nem tô mais fazendo muito esforço. Então, o Luas e Hormônios foi, assim, essa coragem de eu assumir, né? E mesmo assim, depois dele ter sido editado, teve um processo ainda para eu assumir minhas polaridades, né? Mas, então, ele tem poemas, assim, de diversas épocas, desde quando era pequenininha, da minha adolescência, da época da faculdade,
Enfim, ele é uma colcha de retalhos, ele agora passou por uma versão revisada, né, porque a gente muda também, então algumas coisas não faziam mais sentido para mim, eu senti que tinha que mudar, até alguns poemas mudaram até um pouco, algum sentido bem sutil do poema, né. Então é isso, enfim, os poemas estão lá, tem uma pegada ambiental forte, até tem uma questão assim que eu misturo muito, até termos técnicos da engenharia, eu misturo nos poemas e às vezes nem dá para perceber que é pegada da engenharia, que são termos técnicos até de matemática, estatística, e entra tudo no poema. Acaba sendo um poema de amor, mas os termos são técnicos. Então, enfim, eu vou colocar o link, e o e-book está disponível na Amazon, dá até para ler gratuitamente. Então, eu vou colocar, acho que foi a Priscila, eu tô colocando já colocou aqui, o link Joema, aqui. tô pegando o Ótimo, teu. Obrigada, já facilita, coloca o seu também. E os livros têm muita coisa boa, muita coisa legal, sim, ali no Marianas Edições, essa versão e-book. Recomendo. Então, gratidão. E Joema organizou o nosso Tuíra, né, que foi publicação organizada por ela, com também as poetas que compõem essa edição, a Priscila já colocou ali, escrevem todas pensando numa temática ecológica, depois de 2 formações, né, digamos assim, que a gente teve, que foi a minha fala, seguida da fala da Joema, no Letra de Mulher, ainda o ano passado, quando a gente podia se aglomerar. Então, Joema organizou essa publicação, tem texto dela, tem texto da Priscila, tem texto de apresentação da Joema, tem um texto meu também, de apresentação e um poema. Então, tá lá, gente, em e-book, se vocês quiserem, vale bastante a pena, não é porque a gente que tá ali não, mas é um trabalho bem bonito, com ilustrações, é um trabalho bem bacana mesmo. Realmente o Tuíra ficou algo muito especial, e assim, dentro dessa questão aí das mulheres, né, foi um protagonismo de mulher, assim, fantástico, foi muito legal, tudo aconteceu dentro do Coletivo Marianas, eu achei esse movimento muito 10, e foi um processo de aprendizado, e foi o que pudemos fazer também dentro desse retrocesso ambiental, né, então a ideia partiu, né, minha, assim, realmente de uma angústia do que podemos fazer, né, porque não dá, nesse momento, para a gente ficar quieto, né, então, foi muito legal, e a UTFPR comprou nossa ideia, né, então, o lançamento do Tuíra foi a Semana de Meio Ambiente da UTFPR durante a quarentena, então, foi algo muito especial. Muito bom. Estão todos os links lá, tanto para o livro da Joema, quanto para o do coletivo. Lá, digo aqui no chat. Adriele, então, gostaria de mostrar para a gente sua participação. Olá. Vou só tentar apresentar aqui. Deixa eu ver só se eu consigo colocar a minha tela. Sempre demora um pouquinho para aparecer, né? Mas se eu não conseguir compartilhar, eu vou ler assim mesmo. Não está nem aparecendo a opção para eu compartilhar aqui, mas tudo bem. Então, para a gente... Deixa eu ver. Agora foi. Vai demorar um pouquinho para aparecer. Estamos ok. Aqui. Ok. Já estou visualizando aqui. Bom, eu não vou me estender muito em explanações. Eu vou ler diretamente aqui. Aí, se vocês se sentirem instigados, vocês podem perguntar depois. Mas, assim, rapidamente, isso aqui foi um concurso que aconteceu na Universidade Federal do Amazonas, que foi o prêmio Essa é Minha Arte. Eu e a Marta, nós somos colegas de graduação, né? Nós estamos no último período. E eu ganhei na
na categoria Poesia. Bom, sem delongas, lerei Deus e Bieste, que foi dedicado à professora Adriana Aguiar. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus e Bieste. E fez-se poesia. No meio da correria, a irmandade se reúne. Esquecer? Ninguém ousaria. Da infecção do palavreado, nada fica imune. Pois, apesar de tudo, hoje é quarta-feira, dia de culto. No tempo floresta, sabiá se espanta. A goela secou, o grito calou. O azul chegou em vários matizes. Mas, nessa congregação, o arco-íris colore o amor. Não tem altar nessa nave. Nave? Sim. Daquelas que alcançam o mais longínquo céu e mergulham no chão do mar. E fez-se poesia, no som gutural, o estranho familiar. Heimlich, saúde! Saudamos e invocamos Lígias, Cecílias, Adílias, Carolinas, cristãs cristinas tão terrenas, cordeiros negros e despejados. E fez-se poesia, fazer é realidade. E do déjà vu veio os ecos. A poesia é a única verdade. E fez-se poesia, entoem seus cantos absolutos, porque hoje é quarta-feira, hoje é dia de culto. É isso que termina a minha apresentação. Obrigado, Adriele, por ter resolvido falar de última hora, assim. Muito legal, muito bom. Me fez lembrar um pequeno conto de um dos poucos livros infantis, um autor que marcou bastante a minha infância. Não é poesia, ou não é poesia stricto sensu, não é em verso. O José Mauro de Vasconcelos, autor do famoso Meu Pé de Laranja Lima, mas tem um livrinho infantil menos conhecido que se chama Coração de Vidro, e tem um contozinho chamado A Missa do Sol. Quando você fala em culto, essa ideia das aves na mata ali, fez recordar a Missa do Sol. Muito bonito. Ai, que legal. É porque é o seguinte, esse culto que eu falo era uma piada interna, mas que acabou criando um significado aí. A nossa professora Adriana Aguiar era uma professora assim que a gente é uma professora, né, que a gente, enfim, que a gente tem um carinho muito grande, e a gente dizia que toda quarta-feira, que eram as aulas dela, era o dia de culto. Então acabou virando uma piada, mas assim, aí acabou criando um outro significado, né? E como a maioria das universidades federais tem essa coisa assim de ter muita natureza assim em volta e tal, então eu tinha aproveitado isso da gente toda tarde a gente ter o nosso culto ali com a professora Adriana, e tem outras coisinhas, outras referências de músicas e tudo mais. Sabiá era um apelido que eu tinha num grupo de karaokê, então acabei. Então são pequenas coisas ali que acabam criando outros sentidos, né? É isso. Tá bem, mas a poesia é ótima quando ela cria outros sentidos. Se fosse o sentido que você quis dar, não... Esse era mas a pergunta da teoria da literatura pouco está se importando com o que o autor quis dizer, né? Não que nós não nos importemos com o que você quis dizer, mas essa aí que está a riqueza se você criou um texto polifônico que faça cada um remeter às suas referências, como eu pensei num texto do José Mauro de Vasconcelos, como qualquer um pode plurissignificar qualquer texto. Depois que ele é público, ele ganha... Deixa um pouco de ser nosso. Exatamente. Acaba sendo de todo mundo. Sim, sim. Alguém gostaria de falar? Muito bem. Se não, eu vou encerrar aqui a parte da gravação, tá? Para o público do nosso canal. E daí nos despedimos.